Olá, seja bem-vindo a mais um programa Web Health. Hoje conversamos com o Ricardo Valentim, professor e diretor executivo do Laboratório de Inovação e Tecnologia em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olá, professor Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Web Health. Olá, Clivonei, é uma satisfação participar do teu programa e poder contribuir aí para o segmento de saúde no Brasil. Perfeito. Vamos lá, então, professor. É correto dizer que em tempos de pandemia, a produção científica e o desenvolvimento tecnológico ganham ainda mais importância e destaque aqui no Brasil, principalmente considerando que a gente tem os nossos investimentos nessa área deixam muito a desejar comparando aí com outros países do globo? Sim, é importantíssimo. Então, no momento de crise como esse que o Brasil está começando a vivenciar, nós ainda não estamos no pico, mas tudo que está acontecendo em termos de saúde global tem impulsionado a ciência brasileira no segmento saúde a avançar de maneira mais significativa e muito forte. Então, eu tenho certeza que nesses últimos 30 dias se fez muito pela ciência para apoiar, sobretudo, a gestão pública no enfrentamento dessa questão do novo coronavírus. Sim. Como que está, professor, o problema da Covid-19 aí na região Nordeste, onde o senhor está localizado, especialmente aí no Rio Grande do Norte? Na região Nordeste, o que é que nós fizemos aqui no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde? Nós criamos uma plataforma de monitoramento, né, do Covid-19, e o Rio Grande do Norte ele está como, neste momento, isso é um retrato agora, hoje, isso pode mudar, né, porque esses dados eles são dinâmicos e à medida que vai aumentando a testagem, esse panorama vai mudando. Então, a região Nordeste ela está entre uma das regiões que tem um índice de contaminação razoável no país, não é o que tem maior, o que tem mais é a região Sudeste, por várias questões, a região Sudeste é hub para vários países. Mas a região Nordeste tem voos diretos em quase todos os estados da região Nordeste ou nos principais estados com a Europa. Então, isso é um fator importante para a entrada do Covid-19 na região Nordeste. Então, o Rio Grande do Norte está em segundo lugar em termos de contaminação, e em primeiro lugar está o Ceará. Então, essa é a situação que nós temos hoje na região Nordeste. O que é que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Norte? Nós estamos apoiando as ações do governo, porque agora é a hora da gente apoiar a questão da saúde pública, porque ela vai ser um dos maiores defensores do brasileiro nesse momento, em 5 ações estratégicas. A primeira, com relação à sala de situação, para monitoramento dessa epidemia em todo o estado, comparando a evolução do Covid-19 no estado do Rio Grande do Norte em relação a outros estados da região Nordeste e também em relação ao Brasil. Estamos fazendo também um apoio, um suporte na questão de teleatendimento, né? Teleconsultoria na área de telesaúde e telemedicina, para que os profissionais de saúde sejam qualificados a atender nesse ambiente, porque muitos desses profissionais eles não vão poder estar atendendo presencialmente os seus pacientes. Alguns vão estar contaminados e vão precisar fazer atendimento domiciliar, né? Mesmo eles tendo contato com outras pessoas, às vezes não vai desenvolver uma forma grave do vírus, mas ele vai precisar desenvolver alguma atividade nesse período. Então, uma das formas que a gente tem para ampliar esse acesso aos serviços de saúde é a telemedicina, a telesaúde. Também que estamos... é o curso que vocês disponibilizaram via Avasus, não é? O AvaSUS é uma outra ação do laboratório. O AvaSUS ele trabalha com a questão da formação mediada por tecnologia. Então, nós fizemos um curso, montamos um curso de Covid-19 junto com a Organização Mundial de Saúde e com a Organização Pan-Americana de Saúde. Esse curso ele já está em todo o território nacional, é um curso de formação massiva, e já tem hoje 58 mil usuários aproximadamente, e até a próxima semana devemos estar chegando a 60 mil cursistas, ou seja, contribuindo para a formação qualificada, porque a gente entende no laboratório que um dos mecanismos mais importantes para o enfrentamento do Covid é a informação, e essa informação ela tem que ser qualificada. Então, a melhor forma para a gente conseguir essas informações qualificadas é estar em ambientes que têm um nível técnico, científico, de qualificação para ofertar para a comunidade, seja profissionais de saúde, o setor indústria da saúde e também para a população geral.
Sim. Aí, desculpe, eu acabei cortando o senhor. Você falava aí sobre as diferentes frentes de atuação da. Uma das frentes que nós fizemos é a questão da telemedicina. Então, nós estamos trabalhando com teleconsulta mesmo, o profissional de saúde no atendimento síncrono. Então, nós temos uma plataforma de telesaúde hoje bastante robusta, que vai oferecer esse serviço para todo o estado do Rio Grande do Norte e também para o estado da Paraíba. E temos também um outro trabalho que é um sistema de regulação de leitos. Então, um dos problemas do Covid-19, como o ministro Mandetta tem muito bem falado, é que ele é um vírus que derruba o sistema de saúde dos países, né? E afeta também sensivelmente a economia. Então, não é um vírus simples de trabalhar. Mas uma das questões é como é que a gente vai fazer o uso racional e toda a operacionalização da logística da ocupação dos leitos de UTI. Porque são nesses leitos onde tem a ventilação mecânica. Então, nós desenvolvemos uma ferramenta que vai apoiar o governo do estado aqui do Rio Grande do Norte na regulação desses leitos. Então, usando robôs virtuais, numa ferramenta que vai coletar os dados dos hospitais e estabelecimentos de saúde que tem esses leitos, fazendo uma automatização e melhorando a qualidade do serviço da regulação dos leitos, que nesse momento vai ser super importante em todo o país. Outra coisa que nós estamos trabalhando é como proteger os nossos idosos, né? Então, um dos principais impactados na questão do corona são os idosos. Então, todo o trabalho e esforço tem que ser feito nessa área. Então, nós criamos um sistema de planejamento de vacinação para os idosos agora com relação à influenza e H1N1. Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde cadastrou todos os condomínios da capital de Natal e, a partir daí, faz um planejamento. Então, os idosos eles não precisam sair das suas residências. A saúde, o sistema de saúde, no caso do município de Natal, vai até a residência do idoso para fazer a vacinação nos dias estabelecidos. Ou seja, a tecnologia sendo mediadora para melhorar e ampliar o acesso aos serviços de saúde nesse período de pandemia. Sim. Nesse momento, nós temos muitas informações chegando ao público em geral, pelos meios de comunicação, TV, internet, basicamente, conscientizando e informando aí os melhores procedimentos a serem tomados nesse momento de pandemia. Mas que informações seria importante a gente passar para o gestor, para o profissional da saúde que está na linha de frente, no combate ao atendimento do paciente ou na gestão da instituição, né, e que estão sob pressão absoluta nesse momento? Verdade. Então, eu vou primeiro falar do profissional de saúde. Então, isso é verdade. Nós temos muita informação, né, muitas dessas informações são boas, mas é preciso primeiro fazer uma triagem de onde buscar a informação correta. Né? Então, tem fontes corretas de disseminação de informação, como, por exemplo, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, que é vinculado a uma universidade federal, ela tem informações extremamente qualificadas, a Organização Mundial de Saúde, o Poder Público Estadual e Municipal e o Poder Público Federal, então, site do Ministério da Saúde. Toda a imprensa séria, ela está sendo pautada por esses mecanismos aí. Certo? Então, o profissional de saúde, a primeira questão é, não podemos ficar em pânico. Então, há um pânico na sociedade e uma determinada histeria. Então, como é que a gente consegue vencer isso? Com uma informação qualificada. E para o profissional de saúde, que é aquele que está na ponta, e esse daí não pode faltar, porque quando a gente fala em colapso do sistema de saúde, significa que vão faltar profissionais de saúde porque vão adoecer e vão faltar leitos para atender os pacientes. E não adianta você ter dinheiro porque não vai ter o serviço disponível, nem no privado, nem no público. Então, como é que a gente consegue mitigar isso? Qualificando o profissional de saúde para que ele consiga fazer a prevenção dele, o uso correto de equipamentos de proteção individual e tomar todo o cuidado com relação ao enfrentamento do coronavírus, porque ele vai estar no dia a dia com pacientes infectados. Para o gestor, como é que o gestor vai organizar todo esse processo logístico. Então, no momento desse de crise, o gestor ele precisa ter uma coordenação centralizada com planos de ações estratégicos para cada uma dessas coisas, porque nesse momento aparece muita ação voluntária, muito trabalho colaborativo, solidário, isso é extremamente importante, mas para isso também a gente precisa de uma ação coordenada para que esse trabalho colaborativo ele não seja sombreado, ou seja, não tenha várias pessoas fazendo o mesmo trabalho. Então, o ideal é que o gestor ele consiga organizar uma malha
de operação logística de todos os esforços que estão chegando, porque nenhum desses esforços pode ser desperdiçado, mas ele precisa ser coordenado dentro de um plano de ação estratégica que vai enfrentar a questão dos leitos, a questão da qualificação dos profissionais, a qualidade do serviço prestado no momento de crise, que não pode cair, ele tem que ser qualificado, e também a comunicação. Então, vocês que são jornalistas, que estão na frente, é uma arma extremamente importante, uma ferramenta extremamente importante para o enfrentamento do Covid-19. Sim, perfeito. E o senhor acredita que a gente já, a questão, esse debate entre isolamento social e a importância de as pessoas voltarem ao fazer econômico, até porque a questão essa é uma questão também muito delicada e importante na vida das pessoas, isso já está amadurecido na cabeça da população, de que a gente tem que, nesse momento, priorizar a saúde? Não, ainda não está amadurecido na cabeça da população. Nem ainda no Brasil. Então, esse é um assunto extremamente delicado, sensível, e que tem várias correntes de pensamentos, né? A corrente mais aceita hoje, porque que é baseada em evidência científica, é justamente a do isolamento social. Outros países que tentaram fazer o contrário tiveram diversos problemas. Aí nós temos o exemplo da Itália. E agora estamos tendo da Espanha. Então, a Itália passou por isso, fez o isolamento social, depois houve um movimento para acabar com o isolamento social, dias depois tiveram que voltar numa coisa que nós chamamos de lockdown, ou seja, que é uma ação mais severa do Estado e mais restritiva, e aí prejudicando, sim, com uma ação muito mais agressiva o setor produtivo, né, o setor privado. Então, é importante, nesse momento, manter o isolamento social e, a todo dia, avaliando quando vamos sair desse isolamento. Então, neste momento, nós estamos entrando, o Brasil está iniciando o processo. Então, esse dado é um dado que precisa ser avaliado. Então, é uma ação multiprofissional, interdisciplinar, né, transdisciplinar, que precisam que várias áreas do governo estejam monitorando e prestando atenção. Setor econômico, setor saúde, eles têm que estar juntos, trabalhando para que a gente consiga fazer uma ação que proteja a saúde da população, mas que não seja danoso também para o setor produtivo, para a economia do país. Então, o país ele realmente vai pagar por esse problema que nós estamos passando, vai ter que ter investimento do Estado para criar uma rede de proteção social para o cidadão, para o trabalhador e para o empresário. Então, existem mecanismos para isso, o Brasil já começou a sinalizar fortemente, mas isso até a sociedade introjetar isso daí, vai levar ainda alguns dias. Mas a imprensa tem feito um trabalho fundamental nisso, para sensibilizar a população, para sensibilizar os empresários e também o governo na tomada de decisão com relação aos aspectos econômicos, porque no aspecto da saúde, as ações que foram tomadas, todas foram acertadas. Sim, a gente tem chegado até nós algumas informações, inclusive de instituições de saúde, de postos de saúde mais localizados no interior do país, em localidades mais distantes dos principais epicentros aqui no país, Rio de Janeiro, São Paulo, da epidemia, né? Em que a gente tem tido informação de que as pessoas não têm procurado os espaços de saúde por questões corriqueiras, assim, não corriqueiras, mas porque quando há a questão urgente, as pessoas preferem ficar em casa do que procurar o serviço médico, exatamente com medo de ou de contribuir com o colapso ou com medo de contrair a doença, né? Como gerir isso também, né? Até porque a gente tem o coronavírus rolando, mas nós temos também outros problemas de saúde também acontecendo na vida das pessoas, né? Como gerir isso? Essa é uma excelente pergunta. Então, primeiro, informação. Então, a sociedade ela tem que saber onde vai buscar informação. Então, isso ainda, em alguns lugares, está difuso. Né? Então, se eu estou no estado de São Paulo, qual lugar onde eu busco informação? Estou com dor de cabeça, estou sentindo febre, tenho que procurar um dentista porque tive uma urgência. Então, onde eu busco isso e qual procedimento? Então, isso precisa ser feito. Eu acho importante, realmente, a sociedade ficar em casa e procurar o serviço de saúde por meio da tecnologia. Então, comunicação
e tecnologia são as formas de mitigar isso. A gente não pode negar o serviço, mas precisa ofertar para esclarecer a população. Então, assim, estou com dor torácica, pode ser um sintoma de infarto. Você não pode deixar de ir para o hospital para ser atendido. Mas quais são os canais aonde eu me comunico no Brasil para que eu tenha essa informação e eu realmente o cidadão possa se dirigir ao estabelecimento de saúde quando for efetivamente necessário? Porque ele pode simplesmente não ter nenhum tipo de sintoma grave e ele vai para lá, para o serviço de saúde, e ocupa uma área que não necessitaria naquele momento. Então, esse uso racional nesse momento de crise necessita de 3 coisas essenciais. Primeiro, a comunicação, aonde o cidadão busca essa informação para que ele possa tomar a decisão de ir ou não, de maneira mais correta. Segundo, tecnologia. E o terceiro, planejamento. Esses 3 são os pilares importantes para essas questões que foram colocadas agora. Sim. Ricardo, como você avalia a maneira como a pandemia tem sido tratada aí nos principais focos aí da pandemia aqui no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, aí do seu lado também tem tido aí problemas bem sérios, Distrito Federal. Como que você tem acompanhado a gestão dessas localidades diante aí dos riscos que a doença oferece? Certo, então essa é uma outra questão importante, né? O que eu tenho visto, eu estou num grupo, num comitê de especialistas aqui no estado do Rio Grande do Norte, consultivo para auxiliar a gestão pública nas tomadas de decisão. Esse grupo é formado por cientistas e profissionais da área de saúde. Mas isso está acontecendo em todo o país. Então, existe um empenho, um engajamento muito grande dos gestores, seja no setor público, seja no setor privado da saúde. Aí em São Paulo, nós temos vários bons exemplos, a USP, o Albert Einstein, o Sírio-Libanês. Então, a indústria da saúde se esforçando para produzir ventilação mecânica, máscaras, álcool gel. Então, existe um engajamento social muito grande. Então, e esse esforço ele está tendo uma coordenação central do Ministério da Saúde. Então, todos esses gestores públicos nas esferas estaduais e municipais estão se balizando pelas orientações do Ministério da Saúde, que também está se embasando em evidência científica e também na questão da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, que fornece alguns subsídios para essa tomada de decisão, além de universidades como a Fiocruz, do institutos como Fiocruz e universidades brasileiras, que todos estão dando as mãos em torno disso daí. Então, os gestores têm uma preocupação, eles estão sendo extremamente pressionados, seja no público ou no privado, para o enfrentamento. Não é uma situação fácil, não é uma situação trivial. O Brasil está vivenciando esse problema agora, onde a gente já tinha uma crise econômica instalada, entendeu? Então, mas eu vejo um empenho e um engajamento do gestor público, principalmente da saúde, comprometido com isso. E São Paulo tem dado um exemplo em termos de enfrentamento. Nós temos acompanhado de maneira muito forte e muito profícua. Sim. Você acredita que o SUS sai mais forte aí depois dessa pandemia? Com certeza. Eu vou pegar o exemplo aqui do governo do estado do Rio Grande do Norte. O engajamento de todos os atores envolvidos, público, privado, coordenado por essas ações do governo, vai servir com certeza de modelo para o enfrentamento de novas pandemias. O Brasil e o mundo não vão ser mais os mesmos. Então, tem uma temática, tem um artigo que eu publiquei com o Ministério da Saúde há um ano atrás, e nesse artigo a gente discutiu exatamente a questão de você ter monitoramento de dados em termos de saúde global, né? Observando a saúde global de maneira macro e micro, para que você tenha um somatório de como é que está essa questão. Então, eu acho que a sociedade, nós percebemos que nós temos muita tecnologia, mas ela não foi suficiente para evitar a disseminação dessa pandemia. Ou seja, então, como usar melhor essa tecnologia, como usar melhor tudo que nós temos à disposição. Então, eu acho que o Sistema Único de Saúde brasileiro está aprendendo muito, mas a saúde global também. Sim. Aí, já para encerrar, quando que você acha que nós vamos ter aí o arrefecimento desse grande problema, dessa grande pandemia aqui na realidade brasileira? Como eu falei, eu acho que nós estamos no início do processo, nós vamos ter aí umas 2 semanas muito duras ainda para enfrentar e mais algumas ainda pela frente.
Mas, assim, fazer essa previsão hoje é difícil. Mas eu acho que esse monitoramento contínuo, semanal, diário, para poder dar uma previsão, inclusive para o setor produtivo, é fundamental. Então, eu acho que agora a gente tem que estar observando os dados, observando todas as ações. Eu acho que o Brasil está fazendo direito o dever de casa. Mesmo fazendo direito, não significa que nós não vamos ter dificuldades. Vão ter dificuldades que vão gerar muito aprendizado. Mas eu acho que nós não temos, em 15 dias, nenhuma mudança com relação às decisões que foram tomadas agora com relação a recolhimento social. Mas eu acho que nesse período vão ser estudados e planejados melhor como vai ser feito esse processo de saída do isolamento social. Né? Que isso você acredita que nós corremos o risco de ter, de chegar numa conjuntura semelhante à registrada na Itália, na Espanha e agora nos Estados Unidos? As projeções que são feitas aí pela Imperial College, e também nós temos um grupo de pesquisadores, o professor José Dias, que trabalha conosco, nós temos dois cenários, um pessimista e um otimista. Se a gente conseguir jogar o Brasil para o achatamento da curva, nós vamos sair bem melhor do que a Itália, certo? Mas os dados eles ainda são muito novos para a gente conseguir entender essa tendência. Nós vamos ter essa tendência, uma tendência mais real, em uma semana, duas. Em que nível a gente está? O que eu posso dizer é que algumas ações de mitigação, como ocorreram em São Paulo, ele vai puxar a média do Brasil para baixo, pelo volume populacional, pela densidade populacional, pelo tamanho de São Paulo, ele é estratégico para definir isso daí. Então, já tem mostrado alguns resultados positivos. Aqui no estado, por exemplo, se a governadora não tivesse, junto com a sua Secretaria de Estado na área de saúde, né, junto com esse grupo de cientistas, tomado a decisão de fazer isolamento social, hoje a gente estaria muito próximo da Itália, com certeza. Então, assim, essas ações de mitigação, elas são extremamente importantes. Sim, perfeito. Muito obrigado pela conversa, professor Ricardo Valentim, professor e diretor executivo do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, professor Ricardo, e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Eu que agradeço ao Grupo Mídia, é sempre importante falar sobre essa temática e estamos sempre à disposição, contribuindo para o desenvolvimento do segmento de saúde no nosso país.